E aí, moçada, como vocês estão? João Vitor na área, né? Com mais uma questão aí, uma questão boa, uma questão inteligente, né? Uma questão que aborda uma matéria que eu amo, que é ligações intermoleculares. O primeiro vídeo foi FUVEST na pauta, agora o segundo vídeo é Enem na pauta, né? Vamos começar aí falar sobre a questão. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propicia a formação das nuvens e consequente das chuvas. Então, primeiro aí, né, falou de uma molécula super importante, uma substância super importante que é a água. Para essa questão, a gente vai ter que abordar algumas coisas aí, né, algumas características importantes dessa molécula. Então, vamos lá, professor. A água, né? Você tem um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, né? O oxigênio, ele é ametal e o hidrogênio o hidrogênio é hidrogênio. Eita! O hidrogênio é hidrogênio e o oxigênio é ametal. Ametal ligado com hidrogênio vai ter uma ligação o quê? Covalente. Então essa ligação entre, né, átomos aqui vai ser uma ligação covalente. E aqui é uma ligação covalente. Lembrando aí que o oxigênio está na família 6A, né? Precisa de dois elétrons aí para adquirir a estabilidade. Então ele vai compartilhar um elétron com hidrogênio, compartilhar elétron com hidrogênio, né? Lembrando aí que a água é um composto o quê? Molecular, tá bom? Então, se o oxigênio compartilha dois elétrons, ele vai sobrar 4. Então sobra 4 elétrons. Esse elétron que vai sobrar aqui no átomo central, né, vai formar a tal da nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica aqui causa a distorção molecular, beleza? Fazendo com que a geometria da água seja o quê? Angular. Beleza ou não? Tranquilo? Professor, e se não sobrasse esses elétrons aqui? Seria a geometria o quê? Linear. Tranquilo? Aí não teria a tal da distorção molecular aí. Beleza ou não? Então vamos lá. Uma outra ideia importante aí, o oxigênio. O oxigênio é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. Se ele é mais eletronegativo, o dipolo dele, né, vai ser negativo. E o hidrogênio, o dipolo dele vai ser o quê? Positivo. Então cria-se um dipolo o quê? Permanente aqui, tá bom? E isso é extremamente o quê? Importante, tá bom? Então, aqui ele está abordando o somatório vetorial também, que eu nem preciso falar, né? Para que eu preciso fazer o somatório vetorial? Para saber se a molécula vai ser polar ou apolar. E isso me diz muita coisa, tá bom? Então vamos lá. O hidrogênio, ele é menos eletronegativo, o oxigênio é mais eletronegativo, então a setinha voltada para ele, aqui a setinha voltada para ele. Quando você tem dois setores aqui, um setor na diagonal e outro setor na diagonal, você tem que fazer a regra do paralelogramo, né, para saber o vetor resultante. Então, como que eu faço isso, professor? Eu pego a pontinha desse vetor e faço uns pontilhados aqui. E aqui, uns pontilhados, até esses dois, até cruzar, né, com esse pontilhado aqui. Então, o vetor resultante vai ser o encontro, né, desses dois pontilhados. Então, você tem um vetor resultante, né, apontado para cima aqui. Então, o momento de polo aqui dessa molécula vai ser diferente de zero. Se é diferente de zero, a molécula, né, da água aí, que a gente está tratando aí, é uma molécula o quê? Polar. Beleza ou não? Tranquilo? E aí, o seguinte, lembra que a água é um composto molecular, tá bom? Então, já anota isso aqui que dá para o quê? Eliminar algumas coisinhas aqui. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, né? Ele pegou um ácido genérico aí, né? HX, com a base amônia. Lembrando que no meu Instagram eu já coloquei um post lá sobre amônia, né? Uma substância extremamente importante, uma substância que tem caído bastante na prova aí, né? Então, fiquem atentos, né? Com relação a características da amônia, a geometria da molécula e por aí vai, tá bom? De forma natural ou antropogênica. O que é antropogênica, professor? A ação do homem, né? Então, né, pode acontecer de forma natural ou, né, ou a gente causar essa reação aí. Dando origem a sais de amônio, então ele colocou um sal genérico aqui, de acordo com a equação química genérica. Então você tem um ácido genérico reagindo com a amônia, né, formando um sal de amônio genérico aqui.
essa reação é uma reação de síntese, né? Está formando uma única substância. Então, é só juntar o HX com o NH3, você forma o NH4X, né? E agora, professor? É agora, professor. É agora. Nas minhas aulas eu falo muito isso. Olha lá. Vamos colocar o pequenininho. NH4, né? Esse NH4, vou colocar o pequenininho que fica mais bonitinho aqui, né? O NH4, o que eu falo dentro de sala? O NH4 é o amônio, né? Esse amônio, ele é um íon positivo. Ele foge daquela regra, né, de para ser um composto iônico, ou seja, para ter ligação iônica, tem que ser um metal e a metal, né? E tem que ser um metal ligado a hidrogênio. Nesse caso aqui, por que essa partícula aqui, NH4, é uma partícula positiva? Lembra que o nitrogênio, ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Então ele precisa de 3 elétrons. Então ele precisa de fazer o quê? 3 ligações. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma ligação a mais. Ou seja, ele está ficando com excesso de cargas positivas. Por isso que o NH4 é um íon positivo. Então, um íon positivo ligado com uma partícula negativa, né, é um composto o quê? Iônico. Então, não esqueça disso, pelo amor de Deus. E apareceu NH4 na prova, ele é um íon, tá? Se ele é um íon, então se ele ligar, obviamente ele vai ligar com a partícula negativa, vai formar um composto iônico. Se ele vai formar um composto iônico, o composto iônico, quando a gente começa a estudar, né, os compostos iônicos, né, os compostos metálicos e compostos covalentes, né, a primeira coisa que a gente fala, uma das primeiras coisas que a gente fala na parte de características é o quê? Né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Então, os compostos iônicos são solúveis em água. Então, isso é uma característica importante para essa questão. A gente tem que saber, né? A gente tinha que saber que isso aqui era um composto iônico e o composto iônico é solúvel em água, tá bom? Então, o seguinte, a fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Então, eu tenho essa reação formando um composto iônico. Esse composto iônico vai interagir com a água, beleza? Então, vai interagir com o vapor de água. O composto iônico, tá? Quando interage com a água, ele vai sofrer um processo que chama de dissociação iônica. O que é dissociação iônica, professor? É a separação das cargas, ou seja, NH4 se separa do X-, tá? Então, primeiro você tem a dissociação iônica. Fechou ou não? Tranquilo? Essa dissociação iônica, né, vai ocorrer no meio, né, que tem a água lá. E aí o seguinte, esse NH4, ele vai estar cercado pelas moléculas de água. E esse X- também vai estar cercado também pelas moléculas de água. Esse fenômeno a gente chama de solvatação, tá? Então, primeiro, tem o processo de dissociação iônica, depois solvatação. E isso era importante para essa questão. Agora lá, repetindo, a fixação das moléculas de vapor de água, né, de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Então, sempre quando tiver questões abordando ligações intermoleculares, eles vão misturar ligações interatômicas, ou seja, entre átomos, que aqui tem ligação iônica e ligação covalente, e duas aqui ligações intermoleculares, de polo induzido, e há uma ligação, né, que envolve um íon e um dipolo, tá? Então, como que é isso, professor? Como que eu tenho que saber isso aí? Vamos lá. O segundo slide aborda a solvatação que eu comentei, né, anteriormente aí. Então, vamos lá. Primeiro ocorre a dissociação iônica. Se ocorre a dissociação iônica, eu tenho NH4 separado do X-. Esse NH4 ele vai atrair o dipolo negativo da água. Quem que é o dipolo negativo da água? O oxigênio, tá? Então, a orientação da molécula aqui é muito importante, a orientação da molécula da água, ou seja, do solvente, tá? Então, a solvatação, o que é a solvatação? Repetindo, a gente tem que falar isso de forma exaustiva, porque isso cai muito na prova, né? O NH4 é uma partícula positiva que atrai o quê? O dipolo negativo da água. E quando essa partícula está cercada pelas moléculas de água, eu tenho a tal da solvatação. E essa ligação, olha o nome, é um íon, não é? Um íon ligado a um dipolo negativo, eu tenho uma tal da ligação íon
dipolo, tá? Então é o seguinte, quando eu estou trabalhando com compostos iônicos, né, e água, vocês podem saber, vocês podem já começar a entender que vai cair a tal da ligação íon-dipolo para vocês, tá? A primeira lá falava o quê? Ligação iônica. Ô, gente, a água é um composto iônico? Não é um composto iônico, né, gente? E outra coisa, eu não estou trabalhando entre átomos, né? Eu estou trabalhando com íon e com uma molécula, né? Com o dipolo de uma molécula, tá? Então, tome cuidado em relação a isso. Por exemplo, interações de polo induzido. Eu estou trabalhando com duas moléculas apolares? Não estou, né? Interações de polo e dipolo. Eu estou trabalhando com duas moléculas, né? Com que são polares, sem H ligado à fonte. Primeiro, NH4X nem molécula é um composto iônico, tá? Então dava aqui, nesse caso, já dava para você anular, para você já cancelar a letra A B e a C, tá? E ligações covalentes, gente, ligações covalentes ocorrem entre hidrogênio e hidrogênio, entre um ametal e um ametal, e entre ametal e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Mas nesse caso, eu não estou mexendo entre átomos, eu estou mexendo com íon, né, e com uma molécula. Então aqui também dava para eu eliminar. Entende? Assim, nem precisava, né, só para eliminação aqui, dava para, né, ter uma dinâmica, ter uma orientação para fazer essa questão aí. Fechou? Então vamos lá voltar nessa segunda aqui. Então essa partícula X-, né, essa partícula X- aqui vai atrair o dipolo positivo da água, que é o hidrogênio, né? Então, olha, importante a orientação da molécula. Quando eu estou trabalhando com a partícula positiva, o oxigênio vai ser orientado, né, na direção dessa partícula. Nesse caso, a partícula negativa, o hidrogênio vai ser orientado para essa partícula aqui. Beleza? Tranquilo? Então, não pode esquecer essa questão da solvatação, tá bom? Uma questão importante, gente, uma questão que tem caído bastante na prova, tá? Espero ter ajudado aí. Vai acompanhando aí no Instagram, no meu canal do YouTube aí, eu estou tentando fazer o melhor, tentando selecionar as questões para ajudar, né, na questão da fixação do conteúdo e também com o objetivo aí, na verdade, o objetivo é o quê? Chegar no final do ano com condições para fazer qualquer prova de química. Tranquilo? Beleza? Então fiquem com Deus, até mais, fui!